estamos de volta com a nossa série de vídeos História da Leitura do Apocalipse. Vamos conversar hoje sobre a perspectiva amilenista, o milênio como símbolo da história da igreja. Mas antes de continuar, quero pedir a você as nossas 3 coisas costumeiras. Você vai dar o seu joinha no vídeo para você promover este vídeo, esta conversa. Você vai compartilhar isso com alguma pessoa que você acha que tenha interesse nesta mesma temática e se inscrever no canal. Porque desta maneira você vai receber aí notícias, novidades e outras coisas mais que eu posto aqui toda semana. Então vamos lá? Vamos conversar sobre a 4ª fase da história da leitura do Apocalipse. A 4ª fase da história da leitura do Apocalipse começa com uma figura chamada Ticônio. Ticônio é o nome dela. Ticônio é o nome desse personagem. Ele não é muito conhecido nem mencionado por aí, você não ouve falar muito do Ticônio, mas ele é importante para a história da leitura do Apocalipse. Sabe por quê? Porque Ticônio parece ser a figura mais antiga a ter pensado numa leitura simbólica do Apocalipse, capítulo 20, nos moldes que hoje chamamos de amilenismo. Muito do que hoje chamamos de amilenismo, esta corrente escatológica, essa perspectiva de leitura do Apocalipse, que hoje chamamos de amilenismo, muito do que esta corrente fala, foi falado primeiramente por Ticônio. Ele olha para o Apocalipse, ele escreve um comentário do Apocalipse, um comentário muito utilizado na Antiguidade, e no comentário dele, ele já começa dizendo que ele rejeita a perspectiva quiliasta, que era a perspectiva majoritária até então, e propõe uma leitura que ele chamou de leitura simbólica. E leitura simbólica ou espiritual, dependendo da maneira como você vai encontrar no texto dele, queria dizer que o Apocalipse não seria realizado literalmente na Terra, que o milênio do Apocalipse não seria cumprido literalmente na Terra, que não haveria um reino de Jesus, uma prosperidade material, com paz e governo de Cristo na Terra. Estas expectativas todas que eram esperadas pelos leitores anteriores, os chamados quiliastas, foram rejeitadas por Ticônio. Ticônio rejeitou por alguns motivos. Ele achava que essa perspectiva era muito materialista, essa perspectiva em alguns momentos ele dizia era muito judaica, porque eram judeus que queriam estas coisas. E ele dizia que os cristãos devem desejar perspectivas mais espirituais, mais celestiais. Então o que o povo de Deus deseja é a volta de Jesus para acabar com a história, e acabando com a história, os crentes vão, logo após a volta de Jesus, com Jesus para o céu. Não tem mais nada aqui na terra. Após a volta de Jesus, o que se segue é juízo final. É apenas isso. Juízo final e a recompensa dos santos, a recompensa que o ímpio também vai receber, céu e inferno, mas não tem nada na terra mais. Enquanto que a perspectiva anterior imaginava que após a volta de Jesus haveria um período de milênio na terra. Então, o Ticônio propõe uma leitura do Apocalipse nesta perspectiva espiritualizada e simbólica. Então, aquilo que o Apocalipse chama de milênio, no capítulo 20, o Ticônio diz, isto aqui é sinônimo do período de tempo da igreja na terra. Ou seja, após a primeira vinda de Jesus, quando ele funda a igreja, e até a segunda vinda, esse período é o período do milênio. Entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, este é o período milenar, o período do governo de Cristo sobre os crentes, espiritualmente. É isso que o Ticônio fala, e assim ele inaugura esta 4ª fase, que é a fase de leitura simbólica do Apocalipse. É verdade que o Ticônio não conseguiu muitos leitores, e o motivo disso parece ser que o Ticônio era donatista, e o donatismo acabou sendo reputado como heresia na Antiguidade. Em função disso, quem salva a leitura e a interpretação de Ticônio é um outro personagem chamado Agostinho de Hipona, que conheceu a interpretação de Ticônio e resolveu adaptá-la dentro do seu próprio esquema. Ou seja, Agostinho pega Ticônio, insere Ticônio na sua própria escatologia, e depois disso, a perspectiva agostiniana, que é baseada na leitura de Ticônio, se torna majoritária. Agostinho, então, ele entende igual a Ticônio, como Ticônio, que o milênio é o período da igreja na terra, que o milênio é o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, e que o Apocalipse deveria ser lido, então, simbolicamente, de forma espiritual. Essa perspectiva que Agostinho impõe na sua leitura do Apocalipse. E Agostinho dizia que os tempos finais
estão encobertos para que os crentes possam vigiar nos tempos presentes. Esta fase em latim é muito bonita e eu quero fechar a quarta fase lembrando desta expressão de Agostinho de Hipona em latim, que ele escreveu num comentário dele, num sermão que ele escreveu lá em algum momento do seu ministério. Em latim, a frase é exatamente esta aqui. Latent utimos dies observentur homines die. Em outras palavras, escondidos estão os últimos dias, para que vigiemos todo santo dia. Essa é a perspectiva de Agostinho de Hipona, que hoje popularmente chamamos de arminianismo, que se tornou, durante toda a Idade Média, a perspectiva majoritária de interpretação do Apocalipse. Nós vamos ficar por aqui. Convido você para a próxima oportunidade, o nosso próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.